noite de estudos, de trabalho, de assistência, quando aqui nos reunimos uma vez mais para meditar em torno da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, como acontece todas as quartas-feiras. Àqueles que aqui se fazem presentes de primeira vez, as nossas saudações, as nossas boas-vindas, que se sintam acolhidos neste ambiente, que para nós é um ambiente de família, né? Quando nós aqui nos encontramos reunidos como irmãos para participar de todo o trabalho. E aqueles que nos acompanham também pela internet, o nosso boa noite e o nosso desejo de que também, compartilhando com todo o nosso trabalho, irradiem vibrações, não é? De fortalecimento, não só para a nossa irmã Berenice Lima, que vai hoje nos dirigir os raciocínios, como para a nossa irmã Hortência, que durante o momento do passe trará também a sua contribuição, mas que possamos todos, numa única vibração, envolver a nossa sociedade, o nosso país e as nações que também se encontram tão necessitadas de momentos de paz e de harmonia. Que então nos preparemos para acompanhar o raciocínio que nos vai ser trazido na noite de hoje pela nossa querida Berenice e também, não é, buscando doar aquilo que de melhor temos em nós, somando as tarefas que serão desenvolvidas pelos nossos benfeitores amigos e por aqueles espíritos que são os verdadeiros dirigentes de todo o nosso trabalho. O nosso estudo de hoje está relacionado ao capítulo 5 ainda, né, que estamos estudando, Bem-aventurados os aflitos, dentro do tema do item 28, na mensagem dos Espíritos, que nos fala se é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura. Este é o tema. E no momento do passe, a página que servirá também de suporte às nossas vibrações, está contida no livro Vinha de Luz, é a lição 28, intitulada Alguma Coisa e assinada pelo nosso querido Emanuel. Mas preparemos-nos observando a mensagem que é assinada pelo Espírito Hermann, um dos nossos diretores espirituais. Está contida no livro Palavras do Coração, volume 2, que é uma coletânea de mensagens psicofônicas recebida por Altivo Panfiro. E fala-nos o nosso querido Dr. Hermann sobre Deus é o Supremo Juiz. E nos diz assim: o homem sempre se julgou o senhor da própria vida e, por um delírio, julga-se senhor da vida do próximo também. Bastaria que ele refletisse melhor sobre isso para entender que é um direito falso o de dispor da vida do seu próximo ou mesmo por termo às suas lutas. Ao espiritista, este assunto é de profundo interesse, pois muitas vezes, embora não se declare formalmente que o próximo deva desencarnar, encontramos criaturas, mesmo no meio espírita, que julgam ser o momento adequado para que este ou aquele companheiro pare de sofrer. A lei de Deus, entretanto, ignora tais apelos e faz prosseguir sua justiça junto àqueles que sofrem, e sofrem porque procuraram resgatar suas dívidas de outras vidas. Concebamos na nossa existência que cada um de nós passa adequadamente pelas lutas e pelos sofrimentos que precisa. Busquemos aliviar, busquemos cooperar, busquemos ensinar, busquemos ajudar e estimular, mas sempre guardemos no coração a certeza absoluta de que Deus é o supremo juiz para decidir sobre a continuidade ou não das lutas de cada um. Que de nossa parte saibamos respeitar a lei de Deus para que amanhã não venhamos a chorar por tê-la desrespeitado. Que Deus a todos nos ajude, abençoe e conduza hoje e sempre. Muita paz, Hermann.
Elevemos então os nossos pensamentos ao plano espiritual sob a vibração desta página que nos chega na noite de hoje. Jesus amigo, és o Senhor e dirigente dos nossos destinos. E sabemos, Senhor, o quanto de vós recebemos para que possamos dar continuidade à nossa caminhada. O amparo que nos chega a cada momento, dando-nos força, coragem para seguirmos adiante. E aqui estamos nesta noite buscando mais um momento deste enriquecimento de nossas almas para seguirmos adiante. Assim nós te pedimos, Senhor, que tu abençoes as nossas irmãs Berenice e Hortência, que vão dirigir os nossos pensamentos, e que tu também nos sustentes para que possamos, irmanados com o grande propósito de sermos úteis à humanidade, nossa irmã, possamos também contribuir para que a paz, a serenidade, a harmonia continuem presentes junto a todos nós. Assim que seja em teu nome, Jesus, seja em nome de Deus, nosso Pai, e sob a assistência desses benfeitores amigos, que com a tua permissão possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Para nossa segurança, apenas te pedimos, permanece conosco, pois muito necessitamos de ti. Graças a Deus. Como dissemos, o nosso tema está contido no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o item 28, onde São Luís vai responder à pergunta formulada e que foi dada a sua resposta em Paris em 1860. E a pergunta é: um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando seu fim? E então nos responde São Luís: quem, no entanto, vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Não pode ele levar um homem até a beira da sepultura para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo a outros pensamentos? Em qualquer momento extremo em que o moribundo se encontre, ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões. Sei muito bem que há casos que se podem considerar com razão como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, existem inumeráveis exemplos em que, no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, desses momentos de auxílio divino que lhe são concedidos, podem ser para ele da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer durante as convulsões da agonia, e quantos tormentos um minuto de arrependimento pode lhe poupar. O materialista, que só considera o corpo e não leva em conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o quanto vale o último pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas livrai-vos de abreviar a vida, nem que seja por um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Passamos então a palavra à nossa querida Berenice, para quem rogamos as melhores vibrações de apoio. E que Deus a abençoe. Boa noite. Mas está muito fraco, gente. Boa noite. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual. Que nesta oportunidade de estarmos estudando juntos, que cada um sinta a presença da equipe da casa, dos mentores da casa, que investem em nós, nos conhecem,
melhores do que nós mesmos nesse momento, mas apostam, acreditam, confiam em cada um de nós e estão ávidos, desejando nos ajudar. Então, estar aqui estudando, refletindo, pensando, é o melhor momento do dia para que a gente, aí na nossa programação reencarnatória, no nosso avanço espiritual, que a gente aproveite esse momento. Essa página do Hermann, Dr. Hermann, é muito interessante, porque ele fala assim, ó, o homem sempre se julgou o senhor da própria vida e por um delírio julga-se senhor da vida do próximo também. Só essa frase dava um seminário para a gente pensar isso, né? Então, já que o Kardec pergunta aos espíritos como é que a gente faz para evoluir nesta vida, e eles respondem, conhece-te a ti mesmo, então vamos começar a fazer uma reflexão, cada um mentalmente respondendo para si, em que ponto que nós, cada um de nós, porque aqui ele está afirmando, e Dr. Hermann, quando ele afirma para a gente, é porque ele conhece a plateia, ele conhece os filhos que tem. Então, ele está aqui afirmando para a gente. Então, em que circunstância a gente se sente senhor da nossa própria vida e também da vida do próximo? Porque aqui ele está colocando uma certa tirania, né? Você é tirano com você, é tirano com o outro, é um ditador com o outro. Mas em que circunstância nós agimos exatamente dessa maneira? Eu tenho um caso muito interessante, lá na instituição que eu trabalho, que eu até já contei aqui em alguma palestra, não sei se foi nessa, mas é pertinente aqui o caso. Nós atendemos de crianças de bebezinha, né, de 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, até 16 anos. E aí as doações ficaram escassas, e aí a gente teve que diminuir. Quem vai diminuir? Né? Vamos ter que tirar algumas crianças. Mas quem? Qual grupo? Dos miudinhos? Das crianças? Dos maiores? Dos adolescentes? Quem vamos deixar? Vamos ter que deixar de atender alguém. Não tem condição de atender 220. Vamos ter que reduzir. Quem vamos tirar? Qual a idade que vamos tirar? Então, no primeiro momento, todo mundo fica por conta dos miudinhos, né? Que são, na hora que a gente olha, são os que são assim mais desprotegidos. Então, vamos perguntar uma orientação espiritual. Foi muito interessante que a orientação espiritual foi, olha, fiquem com os adolescentes, né? O ideal é cuidar de todos, mas que não dá para cuidar de todos, então vamos ficar com os adolescentes e coloque para casa os miudinhos. E aí os voluntários ficaram chocados, mas como os pequenininhos, que eles vão ficar soltos na rua, nas valas, eles vão ficar desprotegidos, as mães, algumas não têm a menor condição de cuidar deles, mas que absurdo, que absurdo, que absurdo. E aí o Espírito fez uma pergunta para a gente. Vocês acham que Deus errou quando aquela criança, aquele espírito que agora está criancinha, nasceu naquelas circunstâncias, naquele local, com aquela mãe, com aquela família? Aí nós paramos. Aí ele falou, quem está correndo risco de vida neste momento são os adolescentes, por falta de orientação moral, por falta de saber sobre o mau uso do livre-arbítrio que eles podem fazer. Então, quem está correndo o risco de perder a oportunidade de uma reencarnação por falta de orientação ético-moral são os adolescentes. Os miudinhos, eles estão dentro do planejamento reencarnatório de nascer naquela circunstância, com aquelas pessoas, com aquelas famílias. Se nós pudermos, vamos lá ajudar. Então é interessante porque às vezes, mesmo na caridade, nós queremos ser os senhores e agir melhor do que Deus. Como, olha, Deus, você fez tudo errado, agora eu vou ter que ir lá, resolver aquela situação, resgatar aquele povo porque está todo mundo errado. E muitas vezes chegamos para fazer caridade com essa tirania, querendo ser o senhor de uma situação salvacionista que muitas vezes
no dar a materialidade, nós estamos prejudicando aquela condição daquele espírito. Então percebe como tudo é muito sutil, e para que a gente não erre, qual é a solução? É pensarmos, visualizarmos, analisarmos à luz da doutrina espírita. Quando enxergamos a situação envolvendo quem? Espíritos imortais que estão na sua caminhada espiritual, que está vindo de muitas reencarnações, que vão para tantas outras, que está sob uma lei de ação e reação, que está sob as consequências de uma outra lei do livre-arbítrio, que está sob um planejamento reencarnatório. Então, quando a gente analisa as pessoas, as situações à nossa volta, e principalmente analisamos a nós mesmos sob a luz da doutrina espírita, aí sim nós vamos poder tomar decisões e dar passos mais seguros. E vamos sair dessa condição aqui de se julgar o Senhor de tudo e ter solução para tudo. Percebe? Que a função da doutrina espírita na nossa vida é fazer com que a gente reflita tudo à luz da doutrina espírita. Então nós precisamos, nesse momento, nos enxergarmos espíritos. Então, mentalmente, responda aí, você se sente esse espírito imortal que está reencarnando agora para passar por provas, por expiações, que tem um objetivo? Qual é o único objetivo da reencarnação? Só tem um objetivo, a reencarnação. É a gente evoluir. É o único objetivo. Ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para progredir. Sempre. Agora, muitas vezes os nossos sofrimentos, como está também no Evangelho, são tormentos voluntários, que nós procuramos, por conta do mau uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos decidindo coisas inadequadas e aí vamos recebendo as consequências. Mas a gente reencarnou para isso. Então, quando ele vem falando aqui dessa questão da doença, né? Daqui a pouco a gente vai entrar item a item, frase a frase do Evangelho. Mas quando vem falando das questões da nossa doença, dos sofrimentos, nós temos que pensar como espírito. Por que não? Por que tantas pessoas adoecem? Por que tantas pessoas sofrem? E por que eu não vou sofrer? Por que você? Por que nós aqui vamos ser isentos disso? Por quê? Então, se nós estamos reencarnados e estamos nesse progresso, e chega essa doença, e chega uma condição que vai nos colocar numa situação de extremo sofrimento, que é aqui o caso, porque o Kardec, quando ele faz essa pergunta, ele usa palavras assim extremamente específicas, para não deixar a menor sombra de dúvida. Ou seja, ele dá o máximo de sofrimento para alguém. Olha as palavras que Kardec fala. Olha, uma pessoa está agonizante. Gente, imagine alguém agonizante. Não é fácil você ver uma pessoa agonizante. Então, Kardec ele vai no extremo do extremo. Olha, imagine uma pessoa agonizante e ela está passando por cruéis sofrimentos. Ele nem falou sofrimento, está falando cruel. Olha só, é a coisa mais cruel, é o máximo de um sofrimento. E sabe-se que seu estado é desesperador. Olha só, a palavra agonizante, cruel, sofrimento e desesperador. Ou seja, ele não tinha mais palavras que desse tanto o significado da intenção da dor, né? Do desespero, do sofrimento. Então o camarada está assim nas últimas. Aí ele fala, é permitido diminuir-lhes, olha só, alguns instantes. Ele não está nem falando de anos, de dias, alguns instantezinhos de agonia, abreviando o seu fim.
Então, essa pergunta dele, nós temos que fazer uma reflexão em cima dessa pergunta todos os dias da nossa vida. Até mesmo para nós, quando falarmos que estamos sofrendo, que estamos passando por cruéis sofrimentos, que estamos agoniados, a gente parar e refletir se o que nós estamos falando é verdade. Não estamos aqui querendo diminuir a dor de ninguém, mas nós precisamos dar as palavras certas às situações que estão acontecendo conosco. Porque senão a gente vive numa situação superlativa, achando que tudo que está acontecendo conosco já é um grau muito alto. E aí fica-se com aquela sensação que não vai dar conta se aquilo ali piorar um pouquinho. E muitas vezes piora pelo nosso estado mental. Então, nós precisamos entender. Tem uma psiquiatra que no seminário, o Divaldo falou muito sobre ela, não é espírita, mas ela é Elizabeth Kubler-Ross. Ela escreveu um livro chamado sobre a morte e o morrer, que foram entrevistas que ela fez com pessoas que estavam em estado terminal. Mas assim, pessoas que estavam nesse momento, com sofrimento cruel, totalmente desenganado. E ela fez essa pesquisa muito interessante que ajuda, né, tanto quem está em sofrimento, quanto a pessoa que está acompanhando aquele sofrimento. Porque às vezes, eu tenho um amigo que é psiquiatra, e ele fala que quando tem um paciente psiquiátrico na família, então a família leva o paciente que não tem condição de ir sozinho na consulta, né? Então, geralmente são os pais que levam lá o filho, o paciente psiquiátrico. E quando chega, esse meu amigo médico, ele fala, como é que está o fulano, a fulana, né, o paciente? E que os pais dizem assim, o fulano está muito bem. Aí ele faz uma pergunta, está muito bem para quem? Para ele ou para vocês? Porque às vezes está muito bem para os que estão acompanhando, é deixar ele num estado altamente de sedação, que ele não perturbe o dia a dia. E muitas vezes está bem para o paciente, ele está lúcido, ele está buscando, mesmo na medicação, ele está lúcido, para poder entender o que está acontecendo ali. E muitas vezes, para o acompanhante, sedá-lo ao máximo, é falar o quê? Não, é porque assim ele não sofre. E quem somos nós para falar sobre o sofrimento do outro? Muitas vezes, a gente vê que as pessoas que acompanham pacientes que estão muito doentes, tem uma hora que fala, eu queria tanto que ele descansasse. Mas muitas vezes, até Joana de Ângeles fala, é porque a pessoa, ela quer já se livrar mesmo daquele compromisso, daquela dor, daquela angústia que ela está tendo. Então, é por uma questão pessoal. Então, essas reflexões é para que a gente faça, para que a gente ressignifique todas as nossas afirmações, para a gente saber se nós estamos dando os passos corretos, para que depois, quando desencarnarmos, que vamos ver a história realmente como ela é, a gente não se arrependa e não sofra no mundo espiritual. Tipo, puxa vida, como é que eu fui fazer aquilo? Por que eu tive aquela ideia? Meu Deus do céu, e ninguém me chamou a atenção. Puxa vida. E a gente sofre por, às vezes, ter pensado de forma inadequada. A Elizabeth Kubler-Ross, ela dentro dessa pesquisa que ela faz, dessa entrevista, ela faz uma avaliação dos 5 estágios. Toda vez quando a gente se depara com um sofrimento muito grande, no caso da entrevista dela, da pesquisa dela, é de cara com a morte, do momento da morte, tanto o paciente que está prestes a desencarnar, que já está desenganado pela medicina, como as pessoas que estão acompanhando ele. Então, ela fala de 5 passos, né? O primeiro passo é a negação.
não pode ter acontecido isso comigo. Ou seja, pode acontecer com todo mundo, pode acontecer com todos os seus vizinhos, mas com você não pode acontecer. Então a gente nega. E nessa negação existe um sofrimento muito grande. Então, quando a gente receber um diagnóstico, quando tivermos as nossas perdas, seja financeira, emocional, seja lá o que for, e que entrar nesse estado de negação, é mais um sofrimento que nós vamos adquirir. Na hora que receber, nós temos que recorrer ao que nós conhecemos da doutrina espírita e falar, ok, chegou a minha vez, agora é a minha vez. Já foi a vez, eu já conheço fulano que passou por isso, Cicrano, Beltrano, tantos outros anônimos, agora é a minha vez de passar por esta situação. Porque quando a gente nega, a gente sofre em dobro e não resolve. Porque se sofrer, se negar, se espernear, resolvesse, beleza, né? Mas não resolve, complica e adoece mais ainda. Então temos que ser inteligentes. Se a gente sabe que espernear não adianta, vamos perder tempo com o quê? Tem uma criança lá no abrigo que ela chora, mas como chora? Aí todo mundo fica paparicando e ela chora. Eu falei, deixa ela comigo. Aí botei na minha sala. Aí ele fala, eu não entendo. Eu falei, olha, meu filho, eu não estou entendendo o que você está falando. Se você falar e eu entender, a gente conversa. Senão, não vai ter conversa. Aí ele fica olhando para a minha cara. Aí ele fala, eu não entendi. Fala. Aí ele para de chorar. Ele só para de chorar comigo. Aí outro dia ele estava chorando no refeitório, aí eu falei, Guilherme, quer ficar comigo? Ele, já parei. Por quê? Porque com aquilo ali ele vai manipulando as pessoas, aí a pessoa fica, você quer isso? Quer aquilo? Ele, não. E fica todo mundo querendo servi-lo e ele fica aborrecido e aborrece toda a situação. E quando se fala, olha meu filho, assim eu não vou conseguir não. Então você fica chorando aqui, a tia vai trabalhar, quando você falar e eu entender, a gente resolve a situação. E aí ele fica, então, ele agora já entendeu. Então, muitas vezes, nós ficamos chorando, nos cansamos, nos desgastamos, perdemos fluido, perdemos tempo, não aproveitamos a situação em si, porque se é uma prova, se é uma expiação, tem um objetivo. Se não é prova e não é uma expiação, é um tormento voluntário causado por nós, que o motivo é melhor ainda, da gente falar, caramba, quem mandou eu escolher isso para mim, sem necessidade? Porque nós arrumamos muitos problemas para nós, sem necessidade, sem estar no nosso planejamento reencarnatório. Então, as coisas quando chegarem, nós temos que usar a razão. Se até os espíritos falam para a fé ser raciocinada, por que um diagnóstico, quando a gente recebe, não pode ser raciocinado? E o máximo que vai acontecer é o quê, gente? Morrer, desencarnar e daí? Não vai um dia, de qualquer maneira? Não vai acontecer? Não é a ordem natural das coisas? E qual o mistério? Significa que nós não estamos pensando sobre isso. Que nós não estamos pensando como espírito espírita, encarnado, espírita, espírito espírita, encarnado. Significa que nós não estamos aproveitando o conhecimento da doutrina espírita. Isso não significa que a gente vai banalizar as coisas. Mas, pelo contrário, vamos dar um caráter tão sério, que na hora que recebe o diagnóstico, na hora que passa pela prova, fala, bom, agora é a tal prova, é a tal expiação que deve estar no meu planejamento reencarnatório, vamos lá, arregaçar as mangas e vamos que vamos. Então ela fala da negação. Depois ela fala que o outro é a raiva, né? A gente nega, depois fica com raiva. Aí fica com raiva do Dr. Herman, fica com raiva de Jesus, briga com os espíritos, briga com o mentor. Eu conheço uma pessoa que recebeu uma orientação na época que o Altivo estava encarnado.
o doutor Herman falou para essa pessoa, que era uma pessoa muito, muito agressiva, sabe? Muito explosiva. O doutor Herman falou o seguinte, para ela refletir muito, para ela buscar ajuda em terapias, na psiquiatria, para ela se acalmar. Porque se ela continuasse daquela maneira, embora não estivesse no planejamento reencarnatório dela, problemas mentais, como Alzheimer, demência, não estavam no planejamento reencarnatório. Mas, por conta de ser uma pessoa tão explosiva, tão agressiva, tão com pavio curto, que esta atitude estava gastando, né, os neurônios, estava prejudicando. Então, falou isso. Se eu recebesse uma informação dessa do Dr. Herman, meu amigo, olha, eu ia ficar pianinho. A pessoa saiu daqui danado, reclamando do altivo, reclamando do Dr. Herman. Falou, veja só, fui lá, agora ele está jogando praga. Saiu daqui, olha, você precisava ver. Isso foi naquela época. Aí, ao longo desses anos, teve outras orientações de outras casas, a mesma coisa. Agora, né, em 2017, o ano passado, a pessoa realmente começou num processo de demência muito grande. Um sofrimento muito grande. Está na fase agora da raiva. Entrou na fase da negação, agora está na fase da raiva. Com raiva de tudo pelo que está acontecendo. E olha, uma situação grave, né? Uma situação de demência, que não estava no planejamento reencarnatório. Apenas não saber usar a informação. E nós temos que saber se nós estamos sabendo usar as informações dessa lição de hoje. Porque essa lição de hoje é uma grande informação para cada um de nós. Isso aqui é o mapa do tesouro. Se nós entendermos essa lição de hoje, nós vamos entender toda a nossa vida. Então, essa raiva por estar sofrendo só prejudica. E aí ela fala que o próximo passo é a barganha, porque é que nem criança, né? Bate o pé, vê que não consegue, aí começa a barganhar. Aí começa a vir para o centro, começa a falar, olha, se eu ficar bem, eu dou 10 cestas básicas. Não, dou 20, vou logo duplicar. E começa a fazer barganha. Por quê? Nós estamos acostumados a isso de outras reencarnações. Depois da barganha, que vê que não resolve, vem a depressão, vem a tristeza, vem tipo, não tem mais jeito. Né? Não tem mais jeito e se paralisa. Nesta hora, é a hora que, mais importante, dos acompanhantes, das pessoas ajudarem a dar ânimo, coragem, vigor, da pessoa buscar se refazer, se reformular, porque depois dessa fase, aí sim vem a aceitação. Ela falou que pela pesquisa dela, ela foi muito nítido. E os pacientes terminais que aceitavam entendendo, por que não eu? Essa é a minha vez, isto agora é para mim, isto agora é a minha experiência. E nesta aceitação, isso não é buscar o sofrimento, isto é aceitar, se resignar. Bom, o que queres que eu faça? Agora é a minha vez. Você olhar para o lado e ver que tem leitos do seu lado e que tem outras pessoas na mesma situação, mas que agora é a sua vez. Porque quando a gente passa pela aceitação, aí as coisas fluem, as coisas vão mais fáceis, as coisas vão permeando de forma agradável. Então, se a gente começar sempre a pensar dessa forma e queimar as etapas, sabendo, olha, não adianta eu ficar com raiva, não adianta eu me zangar, não adianta eu bater perna, deixa eu ir logo lá para frente e aceitar e ficar tranquilo. É isso que a gente tem que fazer. É isto que a doutrina espírita
O objetivo da doutrina espírita é para nos dar esse consolo, esse consolo. Isto é que é o consolo, isto é que é a esperança. Porque no fundo, nos finalmente de tudo, o que vai acontecer? Desencarnar. Só isso. Desencarnar para muito rapidamente reencarnar. Só desencarnar. Não é mais nada, não acontece mais nada. E você vai continuar sendo exatamente quem você é. Ou você não acredita nisso. Então, nós temos que refletir se a doutrina espírita, se o que os espíritos nos trazem, quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que verdade é essa, senão essa verdade, que é o espírito imortal? Fique livre de você mesmo, porque nós é que somos os nossos piores carrascos. Nós impomos esse sofrimento a nós mesmos o tempo inteiro. Quem mais faz sofrer a você é você mesmo. Então, nós precisamos assumir as rédeas da nossa vida, nos enxergando como espíritos imortais. E que reencarnamos apenas para progredir. E que as provas e expiações fazem parte disso. Então, chegou, que bom que chegou. Porque eu refleti no outro dia, eu prefiro, se eu tivesse condições assim, de ver o meu planejamento como espírito, assim, minha trajetória, o que eu tenho que fazer espiritualmente falando, né, sobre as minhas provas. Olha, na próxima reencarnação, você vai passar por uma situação crítica de doença, alguma coisa como essa daqui, né, cruel, sofrimento e tal. Eu prefiro que fosse agora. Olha, dá para adiantar para agora? Porque agora eu estou com a doutrina espírita muito fresquinha na minha cabeça. A nível de conhecimento. Eu não sei se eu tenho a consciência ainda. Por quê? Eu não passei por nenhuma prova e nenhuma expiação desse nível, mas pelo menos eu estou com isso fresquinho. E se acontecer, eu vou escutar essa palestra de hoje e vou dizer assim, olha, então aproveita a oportunidade e curte isso, porque isso faz parte do seu crescimento. Então, não é banalizar as coisas, mas é apenas ver as coisas da forma que ela é. Por que não comigo? Aí, o doutor Herman, ele ainda fala aqui, olha, ao espiritista, esse assunto é de profundo interesse, pois, muitas vezes, embora não se declare formalmente que o próximo deva desencarnar, encontramos criaturas, mesmo no meio espírita, que julgam ser o momento adequado para que este ou aquele companheiro pare de sofrer. Então, se ele está falando isso, é porque já teve muitos casos que ele acompanhou. Tem um livro que eu adoro, que se chama Jogo, o Mergulho no Vulcão. Para quem é viciado em jogo, eu recomendo por demais esse livro. É um livro espírita, muito bom. Mas aí tem um momento que esse rapaz, ele reencarna com um compromisso de trabalhar com cura. Ele tem fluido, magnetismo, só que ele usa esse fluido, esse magnetismo para outras coisas e principalmente para o jogo. Né? Ele se enfronha ali no jogo. E em um determinado momento acontece um acidente com ele e ele fica em coma, mas assim, em estado grave, gravíssimo. Que é até o que no Evangelho aqui fala, né? Porque às vezes, naquele momento assim que você fala, caramba, não tem mais jeito, de repente, as coisas vão mudando. E aí, ele está em coma, grave, gravíssimo, assim, todo mundo fala, não tem mais jeito. E aí mostra os bastidores espirituais daquela situação. Então, é naquele momento ali de dor que o mentor consegue levar ele a uma colônia, ter uma conversa com ele. E aí, é naquela hora que ele olha tudo, ele faz uma grande análise da vida dele, e ele fala, não,
me dá mais uma chance. Como ele ainda tinha fluido, ainda estava no planejamento, então dá mais uma chance. E ele fez toda a diferença. Avalie se naquele momento tivesse falado assim, não, sabe, deixa ele descansar, né? Porque quando a gente fala assim, deixa descansar, às vezes nós é que estamos todo dia indo no hospital, é que nós queremos descansar. Isso não é para deixar ninguém culpado. Ninguém tipo, ai caramba, eu pensei isso com a minha mãe. Não, porque nós somos assim. Nós erramos, já erramos tanto. A doutrina espírita, os espíritos querem que a gente faça a reflexão. Ah, olha, eu errei. Puxa, eu pensava isso ontem. Ontem eu pensei assim. Tá ok, só que agora eu vou pensar diferente. De hoje em diante eu vou pensar diferente, vou fazer diferente. Na próxima reencarnação eu quero fazer diferente. Porque nós precisamos andar. Se já cometemos esse erro, ou se estamos cometendo esse erro agora no momento, o importante é a gente acordar. Sempre que identificarmos algum erro, algum equívoco, o importante é caminhar. Sempre. Então, quando o doutor Herman vem falando isso aqui, porque nós sempre julgamos que nós sabemos mais das coisas do que, muitas vezes, propriamente Deus. E uma coisa interessante que ele fala aqui, né? A lei de Deus, entretanto, ignora tais apelos e faz prosseguir sua justiça junto àqueles que sofrem. E sofrem porque procuraram resgatar suas dívidas de outras vidas. Tem um filme sobre aquele cantor Ray Charles, que é um filme belíssimo. Eu recomendo, assista aquele filme à luz da doutrina espírita. Porque ele nasce, né, com a tendência a essa doença de ficar cego. Ele presencia a morte do irmão. Ele, inclusive, atribui a cegueira dele a esse tipo de trauma. A mãe dele, ignorante, não sabe ler, não sabe escrever, negra, no início do século nos Estados Unidos. Uma situação altamente preconceituosa. E ela é dura com ele. Olha, que pessoa dura com o filho, né? Porque ela sabe que ela tem uma doença e ela vai desencarnar em breve. E ela tem pouco tempo para educar ele, porque ela imaginou ele negro, pobre, cego, numa situação de alto preconceito, no início do século, numa região muito ainda preconceituosa nos Estados Unidos. Ela falou, eu tenho pouco tempo, eu tenho que ser inteligente e eficiente. Então, ela educa ele para os embates da vida. E vendo esse filme, a gente tem que se perguntar, eu estou me educando para os embates da vida? Eu estou educando as minhas crianças, meu neto, meu filho, as crianças que eu estou evangelizando para os embates da vida? Nós vamos desencarnar e vamos reencarnar. As crianças que estão à nossa volta, na nossa casa, na nossa família, vocês acham que elas têm condições de receber você como filho, como neto, daqui a algum tempo? Porque nós precisamos deixar todo mundo encaminhado para quando a gente voltar, pegarmos o bonde andando, dentro da filosofia da doutrina espírita. E a mãe dele faz isso, a mãe dele prepara ele para ele combater aquela cegueira. E ela fala, você não é um inválido, você não é aleijado, você apenas não enxerga. E ela faz toda uma orientação. E ela desencarna e ele fica lá. Muito interessante que depois ele se droga, né? Quando ele ganha dinheiro e fica conhecido, famoso, ele vai para o caminho das drogas. Então, teve um momento que ele estava altamente drogado, e ele fala que neste dia, ele teve uma visão da mãe. A mãe aparece para ele e fala uma frase que mudou a vida dele. Ele estava completamente envolvido nas drogas.
estava assim, já acabado. E ele fala, aparece no filme, que ela aparece para ele e fala, você cresceu e realmente agora você é um homem cego. E aí ele se choca com aquilo, né? Ela falou, embora eu tenha feito tudo para você não ser um aleijado, não, ela fala, você agora é um homem aleijado, porque você é um aleijado moral. E aí ele leva aquele susto e ele muda completamente o caminho da vida dele, ele se resgata, se reconstrói e realmente ele se torna um outro tipo de pessoa. Mostrando para a gente quem somos nós para dizer que alguém não tem jeito. Para dizer que alguém está no último minuto. Quem somos nós? E aí, o Dr. Herman fala assim, olha, concebamos na nossa existência que cada um de nós passa adequadamente pelas lutas e pelos sofrimentos de que precisa. Então, gente, vamos ser inteligentes. Eu preciso disso, então é essa matéria que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a matéria envolvendo isso? Então, deixa eu estudar essa matéria para passar rapidamente. E aí, ele dá a solução. Busquemos aliviar. Busquemos cooperar. Busquemos ensinar. Busquemos ajudar. Busquemos estimular. Mas sempre guardemos no coração a certeza absoluta de que Deus é o supremo juiz para decidir a continuidade ou não das lutas de cada um. Então, nós temos que estar alertas para isso, aliviar, cooperar, ensinar, ajudar, estimular, e a casa espírita é excelente para isso. Porque quando nós estamos aqui nos relacionando com o próximo, no sentido de aliviar, cooperar, ensinar, ajudar, estimular, nós estamos aprendendo. Porque quando nós vamos num trabalho social, nós temos que ir com um pensamento de espírito. Porque muitas vezes a gente vai no sentido de, olha, eu sou o assistente e eles são os assistidos. Eu vou lá ajudar. Mas será que a gente não está indo lá para aprender como é que é? Porque na próxima a gente vai passar por aquela situação. E a gente precisa saber como é que funciona. Tem um filme chamado O Escafandro e a Borboleta. É um caso verídico de um camarada que ele era o diretor de uma revista Elle. Na época, era uma revista francesa que ditava a moda no mundo. Ele era o cara, né, super popular, e lidava com toda a moda. Aí ia ter um evento em Milão e essa revista fretou um avião para levar os modelos, levar todo mundo para Milão. Ele era o presidente. Um jornalista amigo dele queria muito ir, né? E aí ele falou, não tem importância, você vai no meu lugar e eu vou, alugo um jatinho depois e vou. Aí ele saiu do avião, o jornalista entrou. O que aconteceu com o avião? Foi sequestrado. Esse avião, essas pessoas ficaram, se eu não me engano, 1 ou 2 anos em poder dos sequestradores. Foi uma coisa bem... Isso foi na década de 60 ou 70, acho que foi de 70, eu acho. E você sabe que esse rapaz, o diretor, ok, que bom que ele não estava ali e ele não se importou com aquela dor do outro. Depois de 1 ou 2 anos que os sequestradores liberaram, né, depois de negociação dos países, foi uma coisa muito complexa, o jornalista se afastou desse meio e esse diretor nunca foi conversar com ele, com esse amigo, de falar assim, puxa vida, né, você foi no meu lugar, pelo menos por curiosidade, alguma coisa, para saber o que aconteceu. E o tempo passou, o diretor da revista, ele sofreu aquela doença degenerativa. Né? Então, rapidamente, ele perdeu todos os movimentos. A única coisa que ele conseguia fazer era piscar os olhos. A única coisa. E esse amigo, depois de muito tempo, ele naquele sofrimento e tal, esse amigo jornalista foi visitar ele. E quando chegou lá,
ficou conversando com ele, dizendo que naquele período que ele estava em cativeiro, ele ficou num espaço de 1 metro quadrado, por muito tempo. Então ele se refez ali dentro. Ele começou a falar o que ele fazia para se manter saudável, com a mente saudável. E ele falou, contou as experiências dele e foi embora. Aí o diretor, que só mexia com os olhos, né? Ele tinha uma fisioterapeuta que ela desenvolveu um alfabeto para se relacionar com ele, e ele escreveu um livro apenas batendo as pálpebras. E o livro se chama O Escafandro e a Borboleta, e que se tornou livro. E nesse depoimento ele fala, puxa vida, se eu tivesse, antes de acontecer a minha doença, se eu tivesse ido conversar com meu amigo jornalista e ele tivesse contado para mim o que ele contou hoje, de como ele viveu saudável dentro de um cubículo por 2 anos, eu já teria pulado um período de sofrimento muito grande dentro do meu corpo. Porque o camarada deu dicas incríveis para ele se manter saudável, mesmo numa situação de tanto conflito. Porque o importante é manter a mente saudável. Assista esse filme. Se coloque no lugar. Para a gente ver, e se fosse comigo essa doença? E por que não comigo essa doença? Então, como é que eu me comportaria? Então, todas as pessoas, todos os casos que a gente souber, todas as pessoas que a gente conhecer, todos os sofrimentos que a gente tiver acesso, a gente tem que se perguntar, e se isso acontecesse comigo, como é que eu lidaria com essa situação? Porque pode acontecer, e muitas vezes as notícias chegam até nós para já nos prepararmos, tipo, olha, presta atenção, porque isso pode acontecer. Então, quando Kardec fala essa pergunta, né, esse homem que está agonizante, está num sofrimento cruel, está desesperador, é permitido diminuir-lhes alguns instantes? E a resposta é, quem dá a resposta é São Luís. A resposta é, quem, no entanto, vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? A ciência nunca se enganou em suas previsões? E aí o que a gente tem de caso para falar de ciência enganada, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas muito tempo mesmo. Ele fala, o último suspiro, o que pode acontecer no último suspiro? O doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, esses momentos de auxílio divino que lhes são concedidos podem ser para ele da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer durante as convulsões de agonia. E quantos tormentos 1 minuto de arrependimento pode lhe poupar. Eu conheci recentemente uma enfermeira que lida na UTI. E ela estava me contando um caso, ela falou que tem muita experiência, ela tem mais de 30 anos de experiência no CTI, de casos graves, né? E ela falou que mais de 30 anos de experiência, ela nunca passou por um caso que ela está passando agora. Ela falou que é uma coisa assim, de muita... Ela falou que está assim, tocada profundamente, né? Pela condição da doença que está a pessoa, o estado que está o corpo da pessoa, e ela percebe que a gente estava falando justamente sobre a questão da eutanásia, né? Ela falando que ela percebe que a família quer pela família que desligue tudo quando vê o estado dele. E ela é que faz os curativos, ela é que está próxima dele. E ela fala que toda vez que está fazendo o curativo, escorre algumas lágrimas. E ela está nesse conflito. Aí ela é católica. Eu falei, olha, conversa com ele, sabe? Vai falando para ele sobre perdão, auto-perdão. Fala para ele da importância da vida.
prepara ele, porque ele pode fazer a sua passagem pelo estado do corpo que ele está, né? Mas pode também não sei. Mas ela fala que toda vez quando ela vai cuidar dele, ela tem certeza absoluta que ele está ali pleno, atento a tudo que ela faz. Ou seja, ela, embora não tenha nenhum conhecimento espiritualista, mas ela está tendo a sensibilidade. É como se aquele espírito que está naquele corpo completamente já deteriorado está pedindo socorro. Tipo assim, meu Deus do céu, está acabando o meu tempo, sabe assim, prorrogação do segundo tempo, depois dos pênaltis, e o jogador está desesperado. Tipo assim, eu tenho que fazer pelo menos um gol, pelo menos uma jogada bonita, pelo menos um chute bacana eu tenho que dar, já assim, né? E aí eu falei, poxa, você pode ajudar tanto ele, tanto. E aí, depois de uns dias, ela me ligou e ela falou que como tem feito bem a ela falar com ele, né, dessa forma. E ela falou que como no momento que ela está cuidando dele, como ela está percebendo uma coisa diferente. Ela não sabe explicar, né, porque ela não tem essa vivência de fluido, ela não tem essa vivência da imortalidade da alma, de mentores, mas ela fala de vibração, ela nem sabe usar essas palavras, mas ela fala, quando eu estou falando com ele, eu sinto um negócio diferente, parece que ele entende, eu olho para ele, mas parece que ele está entendendo, eu falei, mas ele está ali entendendo você. Então, esses casos, eles servem para isso, para que a gente se mobilize, para que a gente pense, e se fôssemos nós, como é que nós estaríamos? Se fosse comigo, se fosse com um filho meu, como é que eu estaria nessa situação? E aí, nós precisamos agora, encerrando, no último parágrafo do Evangelho, até para nós pensarmos e refletirmos se nós somos materialistas ou não. Porque, muito embora a gente frequente a doutrina espírita, se diga espírita, a gente tem que saber se nós estamos sendo materialistas ou não. E ele diz assim, o materialista que só considera o corpo e não leva em conta a alma, não pode compreender essas coisas. Então, toda vez que a gente fala eu não compreendo, significa que nós estamos sendo materialistas. Porque ele diz assim, mas o espírita, então, nós temos que saber, responder na ponta da língua, se as coisas que acontecem na nossa vida, nós estamos vendo sob a luz da doutrina espírita ou sob a luz do materialismo. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o quanto vale o último pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas livrai-vos de abreviar a vida, nem que seja por um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Que nós façamos programas para nós aproveitarmos todos os minutos da nossa vida, para que a gente não sofra de arrependimento quando desencarnar pelo tempo perdido. Quando a gente estuda as obras de André Luiz, a gente vê, e o livro Céu e Inferno, como tem depoimento falando assim, puxa vida, como eu perdi tempo. Como eu perdi tempo. No livro Céu e Inferno, tem vários casos, né? Tem casos de criminosos arrependidos, espíritos sofredores, né? Tem suicidas, é sempre assim, 7 casos de um, 5 casos de outro. E tem lá o grupo de espíritos felizes. Sabe quantos depoimentos tem no grupo de espíritos felizes? 17. Por que será que tem 17 casos de espíritos felizes e só 5, 6, 7 de espíritos sofredores, arrependidos? Mostrando que isso é uma possibilidade muito grande. E o que eles têm em comum desses espíritos felizes? Quando a gente estuda caso a caso, aproveitar o tempo. Souberam aproveitar o tempo. E quando a gente estuda todos os outros casos, o que tem em comum? Arrependimento pelo tempo perdido. Mau uso do livre-arbítrio. Então,
estudando hoje sobre isso, pedindo também para que cada um reflita hoje à noite, conversando com o Dr. Erma, com a equipe da casa, para que a gente entenda a doutrina espírita, para que a gente olhe a nossa vida de todos os ângulos, sob a ótica da doutrina espírita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita paz. Nós agradecemos a Berenice na sua candura, na sua tranquilidade, vir trazer a todos nós esta mensagem tão profunda, né? Nos convidando a esse processo de reflexão, de análise, para que, de alguma sorte, né, entendendo tudo isso que nos trouxe o Evangelho na noite de hoje, possamos refletir profundamente sobre a nossa caminhada, sobre as nossas ações, sobre o nosso entendimento. E, como ela mesma falou, roguemos durante o nosso momento do sono, com o repouso do corpo físico, quando estivermos em desdobramento, voltarmos a este ambiente onde, com os benfeitores da casa, os nossos guias espirituais, poderemos aprofundar esse nosso estudo, e o dia de amanhã nos encontrará criaturas com mais determinação para seguirmos adiante na busca do nosso crescimento. Que Jesus abençoe a nossa Berenice, que ela esteja conosco em outros momentos, e que cada um, né, recolha desta mensagem tudo aquilo que vai lhe dar esse estímulo para seguir adiante. Passamos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, e onde a Hortência vai trazer também a sua colaboração, analisando a mensagem que é assinada por Emmanuel e, como dissemos, está contida no livro Fonte Viva, e a lição número 28, onde, no registro em Lucas, capítulo 5, versículo 31, das palavras de Jesus que nos dizem: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos, e sob o título Alguma Coisa, nos diz Emmanuel: quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, uma vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Convidamos agora os nossos irmãos médios a se posicionarem para que possamos proceder à tarefa, não é, de trazer
os fluidos renovadores aos nossos irmãos, fortalecendo-lhes as energias, pacificando-lhes o espírito, ajudando de alguma sorte a que cada um possa, na noite de hoje, sentir o reconforto que tanto vieram buscar nesta casa, sob o amparo dessa espiritualidade amiga. Mas lembremo-nos daqueles que, como nos falou a página, ainda estão distantes deste entendimento. Aos nossos irmãos que ainda, por quaisquer situações, por quaisquer desencontros, melindres, entram no campo da angústia, da dor, da revolta, vamos envolvê-los em vibrações de paz. E nos momentos que se fazem presentes em nossa caminhada, vamos contribuir para que a paz seja a nossa companheira em todos os dias, envolvendo a nossa nação, a nossa sociedade, em vibrações de muita harmonia e serenidade. É assim, Jesus amigo, que chegamos ao momento do passe. É um momento solene para as nossas almas. É o instante em que registramos de maneira bem sutil a presença de teus mensageiros e sentimos, pela presença deles, a tua vibração de amor, a vibração de Deus, nosso Pai misericordioso, trazendo-nos tudo aquilo que, se assim o merecemos, há de nos dar força e coragem para seguir adiante. Assim, singelamente pedimos, Senhor, que Tu abençoes o nosso momento do passe. Graças a Deus. Que nesse momento do passe possamos perceber o amor do Senhor Jesus através dessa espiritualidade amiga que nos ampara e nos sustenta. Temos aqui Emmanuel nos alertando como podemos ter oportunidade de ser úteis, como sempre podemos, de alguma maneira, oferecer alguma coisa em prol da coletividade. Lembrando-nos que quando estamos dispostos a auxiliar, a dividir o conhecimento, a envolver o outro com as melhores vibrações de equilíbrio, estamos, primeiramente, beneficiando a nós mesmos. Emmanuel vem tecendo aqui exemplos das coisas mais simples que podemos oferecer ao nosso companheiro de caminhada, aqueles que cruzam diante de nós, ou mesmo aqueles que não temos tanto contato, mas percebemos serem companheiros que necessitam de algum entendimento, que necessitam de algum apoio. E de alguma forma podemos, como ele mesmo coloca, oferecer alguma coisa. A simples questão do entendimento, de sabermos decodificar o símbolo, né, da leitura, da escrita, e termos o domínio da leitura, nós podemos lá auxiliar aquele que ainda se encontra no analfabetismo. Aquele que ainda não tem o esclarecimento adequado, nós podemos dispor da palavra esclarecida e tentar auxiliar este irmão, este companheiro. Quando estamos na busca da prática da caridade, estarmos atentos a não emitirmos julgamentos, compadecendo-nos das almas mais endurecidas. Porque a realidade é que quando estamos no exercício dessas pequenas coisas, dessas algumas coisas, como o próprio Emmanuel coloca aqui para nós, estamos ali nos envolvendo
no melhor. Estamos ali naquele momento, realizando coisas, tendo atitudes, tendo pensamentos que buscam e visam o melhor. E esse benefício é o benefício de nós mesmos. Emmanuel ainda pontua para nós que não existe a necessidade de nos envolvermos em sacrifícios integrais de nós mesmos, mas sim estarmos atentos àquilo que nós já possuímos e podemos dividir com os nossos irmãos, sempre buscando o quê? O equilíbrio, a pacificação, o auxílio daqueles que estiverem necessitados naquele momento. Inclusive, tentando sempre lembrar o quê? Da nossa postura de humildade que devemos exercitar no momento em que buscarmos auxiliar os companheiros. Lembrando que esse auxílio, que muitas das vezes achamos que está focado apenas em uma criatura, ele se estende num conjunto todo à coletividade. Porque ajudando um aqui, auxiliando o outro ali, com as pequenas coisas que nós podemos realizar, estamos contribuindo para que aquela sociedade, para que aquele grupo que nós estamos ali naquele momento, se torne um grupo melhor, assim como nós também nos tornemos criaturas melhores. E com a lição de hoje, Emmanuel vem nos lembrar e resgatar nos nossos corações que, por mais simples que seja, por mais singela que seja, a atitude que tenhamos ou aquilo que possamos oferecer, sempre temos algo para auxiliar o nosso irmão. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. E com os nossos pensamentos elevados, mantenhamos a atmosfera de paz para a mensagem espiritual. Na condição de encarnado, nos meus últimos anos de existência terrena, tive os meus momentos de dores, mas posso dizer que nesses anos não me faltaram o apoio dos familiares, dos amigos, dos companheiros da casa espírita, que através dos passes, das palavras, das preces, me socorreram, oferecendo de seus corações as vibrações amorosas, para que eu pudesse chegar ao final da existência em condições espirituais melhores, com o coração e a mente mais pacificados. Como é bom contar com esse apoio nesses momentos das provas ásperas, nas aflições que nos envolvem, nas dores que se acercam do nosso corpo físico, e contarmos com estas presenças amigas, emitindo as vibrações tão necessárias para se levar a bom termo
esta prova, na qual, na maioria das vezes, estamos resgatando pesados débitos. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, não se neguem, junto àqueles que sofrem, oferecer o que tenham de melhor. Não se neguem a ter compreensão, a paciência necessária e oferecer as vibrações que possam amenizar a dor daquele espírito encarnado que atravessa aquele momento, seguindo as determinações das leis de Deus. Irmãos e irmãs, somos todos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Que possamos nos lembrar disso nesses momentos das crises, das aflições que avassalam o mundo, na certeza de que o Pai, nosso querido Pai Celestial, tão amoroso, justo e bom, através das mãos compassivas de encarnados e desencarnados, procura sempre transmitir as suas bênçãos de fortalecimento do ânimo, para que possam superar aquela prova de que tem necessidade o espírito atravessar. Portanto, confiemos em Deus. Tenhamos a certeza de que Ele é uma presença constante na vida de todos e que, através dos seus mensageiros, as vibrações do seu amor e da sua paz permanecem junto a todos nós. Muita paz. Um abraço do amigo Paulo Cordeiro. Graças a Deus. Senhor Jesus, só nos resta, Senhor, neste momento, agradecer por tudo quanto nos foi trazido na noite de hoje. Pela lembrança amiga do familiar querido, pelas vibrações que nos vêm de mais alto, trazido por teus mensageiros, que em nome de Deus e em teu nome, Jesus, trazem a paz, o refrigério às nossas almas. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade em nossas vidas. E que possamos, no retorno aos nossos pontos de origem, compartilhar com os nossos irmãos que lá estão, de tudo isso, Senhor, que hoje nos beneficiou tanto. Assim pedimos que Tu nos despeças, possibilitando-nos, Senhor, um retorno tranquilo, sossegado, mas sempre com a nossa fé robusta, na certeza de que Tu continuas conduzindo os nossos passos. Assim, com a devida permissão, possamos de nossa parte dar por encerrada esta reunião neste horário aqui em nossa casa. Que a Tua paz continue conosco agora e sempre. Graças a Deus.